Fala, tudo bom? Sou o Arthur do Responde Aí e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre coordenadas esféricas, beleza? Seguinte, lancei aqui uma esfera pra gente, vou dar uma olhada. Essa esfera, como você está vendo, está tocando os eixos x, y e z em 1, ou seja, ela tem raio 1. A gente quer descrever, então, essa região para poder fazer uma integral qualquer, digamos. Quando se a gente fosse tentar descrever isso aqui, a gente vai ter um trabalhinho, né, em x, y e z. Porque a gente teria que fazer, primeiro, para z, né, a gente teria que dizer que a gente está entre a parte de baixo da esfera e a parte de cima da esfera, que entra uma equação já meio chatinha. Aí depois a gente tem que fazer a projeção aqui no plano x, y, e vai acabar sobrando uma circunferência aqui no plano x, y para a gente parametrizar também, que novamente vai ter equações chatas para a gente trabalhar, ou seja, não vale a pena, é furada fazer isso. Vai dar errado. Ou melhor, vai dar muito trabalho, né? Para isso, nós temos coordenadas esféricas. Seria mais ou menos assim, se a gente descrevesse. Imagina que esse ponto aqui é um ponto que está na esfera que a gente está trabalhando, né? A gente tem aqui, então, um raio ρ, esse ângulo θ, que é o ângulo da projeção no plano XY com o eixo X, ok, essa projeção no plano XY aqui, com o eixo X, e φ é o ângulo do eixo Z com esse ponto aqui, com essa distância, com esse raio aqui, tá certo? Como é que a gente descreveria, então, essas coordenadas? O negócio mais ou menos é o seguinte. Vai parecer meio complexo no início, mas quando a gente substitui essas equações aqui na esfera, a gente tem dá uma simplificada gigante. É o seguinte, ó, pensa comigo. Tem esse raio ρ aqui, né? Primeiro, a gente projeta ele aqui no plano XY. Como o ângulo aqui é φ, aqui vai aparecer então ρ vezes seno de φ. Essa linha azul aqui no plano XY. Com esse θ aqui, eu vou projetar agora no plano X, no eixo X, aliás, e o que eu vou achar vai ser então um cosseno de θ vezes o que eu já tinha, que era ρ seno de φ. Então vai ficar ρ seno de φ cosseno de θ. Eu sei que parece grande, parece complexo, mas isso daqui, no final das contas, dá uma melhorada gigante na nossa vida. Para y vai ser a mesma coisa, a gente vai estar aqui nessa projeção de ρ seno φ, só que a gente vai projetar em y aqui e vai dar seno de θ, e não cosseno de θ. Então vai ficar ρ seno de φ seno de θ. Para z, basta a gente projetar aqui direto, então vai virar cosseno de φ, ρ, né, vezes cosseno de φ. E o jacobiano desse cara aqui, você não precisa calcular, a gente já fez isso aqui para você, é ρ quadrado seno φ. Ou seja, com a substituição, você já pode tacar esse jacobiano na sua função. Tá ok? Então, com essa substituição que parece muito complexa a princípio, a gente consegue simplificar muito as equações envolvendo a esfera e os limites, principalmente. Limites de integração, né? Envolvendo a esfera. Vamos aqui, uma outra folha, descrever então como é que ficariam esses limites. A gente tem ρ, né? θ e φ. Ρ e θ funcionam do jeito mais ou menos que a gente já conhece, né? É parecido com a coordenada polar, com a coordenada cilíndrica, né? No caso, o ρ dessa esfera aqui vai ser do raio mínimo, que seria na própria origem, aqui seria 0, né? Até o raio máximo, que é 1, como a gente já tinha falado antes. É uma esfera de raio 1, beleza? Se tivesse, por exemplo, entre uma esfera de raio 1 e uma esfera de raio 2, a gente botaria de 1 até 2, por exemplo. E assim por diante. Seria uma esfera oca, né? Bom, para θ, né, é o ângulo aqui girando em relação a esse eixo positivo aqui do x, essa parte positiva do x. E vai girando aqui nesse sentido, no plano XY, certo? Para o nosso exemplo aqui, a gente está dando uma volta completa. Poderia ser diferente, poderia ser uma casca da esfera. Aí seria de um ângulo até outro. Mas nesse exemplo a gente vai de 0 até 2π, né? Beleza? Agora o φ, que é o ângulo que faz em relação ao eixo z, você pode ter a sensação, né, que ele vai de 0 até 2π. Mas repara comigo, o ponto mais alto aqui em que a gente tem φ, que é onde tem o zero do φ, está aqui na nossa esfera. Ele vai girando até o lado inverso aqui do eixo z.
nesse ponto ele acaba, certo? Ele dá uma volta só de 180 graus, e não uma volta completa. Com isso, o ângulo máximo aqui de φ, então, vai ser π. Isso é uma coisa importante. Φ vai no máximo até π. Isso é certo, ok? E é claro, poderia ter um cone, por exemplo, limitando aqui, uma outra figura qualquer que limitasse essa angulação. E aí o que a gente faria? A gente ia olhar pela geometria qual é o ponto mais alto aqui e ver o φ referente a esse ponto mais alto. E depois, pela geometria, ver qual é o ponto mais baixo e ver qual é o ângulo referente a esse ponto mais baixo. No nosso exemplo aqui, o ângulo mais alto aqui, o ponto mais alto seria 0, aqui, seria o que toca aqui o eixo Z, e o mais baixo seria o que toca aqui o eixo Z também, então a gente vai de 0 até π. Mas poderia ser diferente, é claro. Bom, daqui é o seguinte, é só a gente falar sobre o uso, né? Quando é legal a gente usar substituição esférica, vai parecer meio óbvio, né? Mas em esferas. Esse aqui é o favorito sempre para fazer substituição. Viu esfera, taca essa substituição. Em outras figuras é melhor a gente analisar primeiro. Tá ok? E aí por que simplifica tanto, né? Aquele x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Digamos que tenha uma esfera ou uma coisa parecida em que a gente tenha x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a uma coisa aqui também. No caso da esfera, a gente tem isso aqui igual a uma constante, né? Essa seria a equação de uma esfera. No caso aqui, 1, porque o raio é 1 dessa esfera. Se a gente tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 ou igual a qualquer outra função, a gente poderia pegar esse cara todo aqui e, algebricamente, ele dá igual a... Só escrever aqui. Ele é a mesma coisa que dizer ρ ao quadrado, se a gente faz essa substituição. E pegar, 3 quadrados aqui somados e virar um só, simplesinho, em que, em geral, é fácil de integrar, né? Simplifica muito a nossa vida. E, provavelmente, se tiver uma substituição assim de esférica, vai ter alguma coisa parecida com esses caras aqui na sua função. Então, a função também vai simplificar bastante. Provavelmente vai ser mais ou menos assim que vão aparecer suas questões por aí. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, responde aí pra gente. E é isso. Valeu. Um abraço.